de mim é que esta oficina do autodesenvolvimento, não é, que a nossa comunidade está a criar. E hoje nós temos a honra de ter aqui o nosso apresentador, que ele vai apresentar, não é, um tema com o seguinte título: Como alcançar para além dos seus sonhos, começando de onde está, usar o que tem e fazer o que pode. Mas afinal, quem é esse grande orador que vai nos brindar com esse tema? Trata-se do nosso estimado líder Miguel, neste caso, o Dr. Miguel dos Santos, licenciado em Planeamento de Turismo pela Universidade Eduardo Mondlane, pós-graduado em Comunicação e Gestão Aeroportuária pela certificação do ICAO, em parceria com o Instituto da Aviação Civil de Moçambique. Ele é um entusiasta investigador da indústria blockchain, tem grande paixão pela autoaprendizagem e desenvolvimento humano. Ele é um visionário da Bitcoin. Para além disso tudo, o Dr. Miguel tem estado a produzir vários artigos sobre a tecnologia blockchain, com destaque para o artigo intitulado A Moeda Digital do Banco Central, que é o CBDC, como instrumento vital da produtividade da economia moçambicana à luz da globalização da criptoeconomia diante da experiência internacional. Este tema aqui participou nas jornadas científicas do Banco de Moçambique para o presente ano e, sem mais delongas, passaria aqui já, neste momento, a convidar o Dr. Miguel para se fazer a sala e pedir que, coloquemos toda a energia para ele, que é para, na verdade, se ele brilhar aqui, todos nós vamos brilhar. Muito obrigada. Líder Miguel, por favor, a sala é sua. E campeões, eu tecia, não é, os meus agradecimentos pelos campeões que estão aqui na sala, para podermos fazer essa viagem, não é, pelas ideias que queremos partilhar convosco, que podem melhorar a velocidade pela qual nós conquistamos os nossos objetivos e metas na vida. Eu dizia que não é nesta apresentação que vamos vos dar hoje, na verdade, constitui parte integrante, não é, das apresentações viradas para com que os campeões e campeãs estão aqui na sala, que certamente são pessoas com grandes ambições de levar a vida ao próximo nível de sucesso, o façam à velocidade da luz e, através dessas ideias, partilhar de uma forma concreta, não é, estratégias que vão poupar enorme esforço na persecução das vossas metas na vida. E, de facto, as ideias que aqui vamos apresentar-vos já foram ensinadas, não é, pelos grandes filósofos e mentores pessoais, como são os casos dos grandes, não é, escritores e treinadores a nível de desenvolvimento pessoal, como são os casos de Napoleon Hill, David Schwartz, não é, James Allen, Brian Tracy, Jim Rohn, Tony Robinson, a quem eu pessoalmente chamo-lhes de meus amigos, porque mudaram a minha vida e certamente, e de uma forma clara, mudaram a vida de milhões e milhões de pessoas, incluindo vidas de presidentes das nações, elites de desporto, celebridades mundiais, incluindo, não é, CEOs das grandes empresas a nível do mundo, não é? E hoje se propõem, e através dessas ideias sintetizadas, para mudar a vida de cada um de nós. Portanto, o tema que nós propomos apresentar-vos hoje está intitulado Conquiste, não é, para além dos seus sonhos. E, na verdade, com o título Como alcançar, na verdade, para além dos seus sonhos financeiros pelo método de 12 passos, começando de onde está, usar o que pode e fazer o que pode. Não é? E essa atitude, na verdade, começa exatamente em decidir o que é que nós pretendemos alcançar na vida. Tudo começa com uma decisão. Sem decisão, campeões, não vamos a lado nenhum. E essa atitude vai imediatamente, não é, lhe distinguir do resto de 80% da população mundial. Por que isto é verdade? Imagine, por exemplo, não é, ligar motores do navio no porto e pôr o motor a funcionar e com a embreagem, não é, alavancada para começar a navegar.
Se não tiver nenhum destino, se não tiver GPS, não é? O mapa, a bússola, a possibilidade de zanzar à volta do porto e voltar, se calhar chocar no porto, é quase absoluta, é maior. Ou irá parar numa ilha, ou qualquer outro destino, porque não tem nenhum destino. E nós precisamos de pôr, não é, o ponto de partida e o destino que nós queremos levar, com que a nossa vida leve. Não é? E isso carece com o estabelecimento do primeiro passo. Não é? O Confúcio, um filósofo, não é, clássico, já dizia que uma jornada de 1000 milhas começa com simples passos. Não é? E Arthur Asher, ao qual citamos há bocado, ele diz: começa de onde está. Não precisa fazer algo de extraordinário. De onde está, pode começar para ir onde pretende ir. E a palavra mais importante e mais comum no vocabulário das pessoas mais bem-sucedidas é a palavra clareza. Clareza, clareza, clareza. Com a clareza, nós podemos, não é, fazer tudo desde que consigamos seguir os passos subsequentes. Quanto mais claro estiver sobre os objetivos essenciais da sua vida, mais facilmente vai encontrar recursos necessários para alcançar essas suas próprias metas. E no processo de ensino das estratégias, como já havia dito, não é, esses autores apontam um denominador comum. E esse denominador comum, na verdade, é a necessidade de idealização da sua vida perfeita. Em que isso consiste? Consiste, na verdade, em imaginar se a sua vida, não é, fosse perfeita em cada área-chave da sua vida, como é que ela, não é, iria se apresentar. Este é o ponto número 1. Decidir o que pretende alcançar na vida e decidir fazer uma visualização. Visualização significa imaginar naquilo que pode ser, pode ter ou fazer. Colocando-se essa mesma questão. Se a sua vida fosse perfeita em cada uma das áreas que nós listamos abaixo, não é? A sua área financeira, a sua área familiar, a sua área de saúde e bem-estar e a sua área patrimonial, como é que a sua vida seria apresentada? Não é? Projetar 5 anos daqui. Projetar um futuro que pretende ver, não é, os seus sonhos alcançados. E se imaginar, não é? E imaginar se pudesse usar uma varinha mágica para materializar os seus sonhos em cada uma das 4 áreas que aqui listamos, como é que a sua vida iria se manifestar. Portanto, tudo começa com uma imaginação. Antes de avançarmos, permitam-me vos confessar que o aspecto mais essencial que trava as pessoas, não é, de alcançar as suas metas, sonhos financeiros, são as crenças limitantes. Essas crenças limitantes é como se alguém comprasse um saco de cimento, ligar o motor e depois colocar um saco de cimento no travão. Mesmo que tenha um combustível de que natureza, acelerando de que maneira, sem que tire o saco de cimento no travão, o carro não vai movimentar. Portanto, as suas crenças limitantes são esse saco de cimento que cada um de nós tem que tirar. E a boa nova é que essas crenças limitadas não são baseadas em uma realidade, não é? Por isso, é muito importante que nós nos coloquemos essa pergunta inicial. Se a minha vida fosse perfeita em cada área que eu mencionei, qual é que seria esta mesma vida? Quando nós nos colocamos essa questão sempre, não é? Tendemos a remover essa crença limitada. Não é? Portanto, se perguntar se a minha vida fosse, não é, perfeita, não é? Nos negócios, não é? Na carreira profissional, nos ganhos, nas minhas fontes de rendimento, não é? Como é que a minha vida, na verdade, se iria manifestar hoje? Se fosse perfeita, que tipo de trabalho iria fazer? Com quem estaria a trabalhar? Que tipo de posição teria no meu negócio, por exemplo? Chamamos isso de uma criação de uma fantasia de 5 anos. E para isso, campeãs e campeões apenas precisa de fantasiar, como se fôssemos uma criança nas vésperas de Natal. Como é que a criança imagina o Natal? Imagina o Natal com toda a perfeição possível, não é? Então, se nós fazermos essa
fantasia, criarmos este mundo perfeito, poderemos, não é, vermos como é que a nossa vida seria parecer. E aqui está uma questão fundamental. O que teria de fazer? Esse é o ponto fatídico. Já sabemos como é que a nossa vida estaria daqui a 5 anos. A questão seguinte é o que é que teria de fazer para concretizar ou para transformar esta vida em uma realidade? Qual seria o primeiro passo a dar se hoje tivesse que construir esta carreira de negócio ou esta vida almejada num futuro breve? Né? Se o seu sonho é triplicar as suas fontes de rendimento daqui a 5 anos, ou daqui a 1 mês, ou daqui a 3 meses, como é que seriam, ou quais seriam os passos a dar para materializar esta mesma imaginação? A grande descoberta é que todos nós sabemos qual é o primeiro passo. Todos nós sabemos qual é o segredo. Não é? O segredo, como afirma o Confúcio, é dar o primeiro passo, que é o ponto mais importante para nós chegarmos onde nós queremos chegar, passa a redundância. Não é? Lembre-se disso. A causa maior da indecisão e procrastinação é, na verdade, o medo de fracassar ou a falta de execução do primeiro passo. A partir do momento que nós executamos o primeiro passo, tendemos a ver que, olha, afinal, isto é possível. Afinal, isto posso fazer. Afinal, isto não é algo do outro mundo. Não é? Agora, a segunda área que nós podemos imaginar, o que é que nós queremos ter nessa segunda área, tem a ver com a nossa vida, não é, familiar. Mas antes de entrar na segunda área, é preciso sabermos onde é que nós estamos presentemente na nossa vida. Para sabermos onde é que estamos presentemente na nossa vida, permitam-me que use a demonstração dos 4 quadrantes das fontes de rendimento que é projetado pelo autor do livro Rich Dad and Poor Dad, ou seja, para o português, Pai Rico e Pai Pobre. O Robert Kiyosaki, no seu livro Os 4 Quadrantes das Fontes de Rendimento, nos dá uma classificação de como é que a população mundial ativa ou produtiva se encontra enquadrado nestas 4 áreas. Temos no topo, não é? O lado o lado esquerdo, que está agrupado com E, S. E o lado B, ao lado direito, que temos os agrupamentos das pessoas que fazem parte do B e o Y, aliás, e o I. A questão que se coloca é quem está no E, quem está no S e quem está no B e, por último, quem está no I. O autor identifica aqui no E e no S, portanto, o E significa employed, ou seja, do inglês empregado. Pessoas que têm emprego nas empresas ou nas instituições ou nas empresas não é, públicas. É a classe dos empregados, é a classe dos colaboradores. Não é? Neste conjunto de pessoas, temos, na verdade, essa designação por E. E mais para baixo, temos o S. O S significa pessoas que têm seu próprio emprego, não é? Um autoemprego. Digamos, uma banca, não é? Um consultório, por aí em diante. E depois, o lado direito, temos 2 categorias. O lado, não é, de B, que vem do inglês business, ok? Homens de negócio. São pessoas que têm sua empresa e na sua empresa tem colaboradores que, não é, prestam trabalho para si, passa a redundância, e o dono da empresa pode ficar 1 semana, 1 mês sem lá ir. Portanto, tem um sistema montado de negócio que produz renda para si. E temos o último, neste caso, quadrante, que é o quadrante I, que temos pessoas que trabalham, ou seja, investem o seu dinheiro para o seu dinheiro trabalhar para si. São os famosos investidores, né? Investors, do inglês, neste caso. O aspecto interessante, como podem ver aqui no cursor, é que nós temos a classificação da população mundial. 95% da população mundial está no lado esquerdo, onde temos os empregados, os colaboradores, e as pessoas com certo autoemprego. Não é? E no lado direito, temos apenas 5% da população mundial, que estão lá os businessmen, os investors, porque estamos a falar dos Bill Gates, no nível mais alto, não é? Que estão nos 2 lados, os Bill Gates, os Elon Musk, por aí em diante. Mas o caso mais importante é se cada um de nós
quer adquirir a sua liberdade financeira, aqui tem que decidir onde investir mais recursos daqui em diante para se libertar da dependência de trabalho. Porque aqui o autor, e todos nós podemos concordar com ele, no lado esquerdo, as pessoas trocam tempo pelo dinheiro. Categoricamente, nós podemos ver isso no dia a dia. Se um colaborador de uma empresa falta 5 dias sem ir trabalhar, o que acontece? São faltas. São faltas e com possibilidade de chegar ao fim do mês com desconto salarial no seu ordenado. E mesmo aquele que tem autoemprego, se fica uma semana sem abrir o seu escritório, o seu consultório, ou a sua banca, ou a sua lojinha, não entra pão, não entra dinheiro, não é cash flow para o seu bolso. Portanto, são pessoas que dependem de troca de tempo pelo dinheiro. E como nós sabemos, nós somos imortais, e à medida que a idade avança, também a vitalidade reduz. Então, a nossa estratégia é imaginarmos primeiro, se eu estou no lado esquerdo, e na verdade a maioria de nós nesta comunidade e nesta sala especificamente, ainda estamos, na verdade, no lado esquerdo. Como é que eu posso migrar para o lado direito? Porque no lado direito temos os businessmen, que têm um sistema de negócio montado que produz renda para eles, né? E os investidores. Né? E simplesmente por ser membro das nossas oportunidades aqui na comunidade, tanto a Vidilug, o Awol Satoshi, ou outras oportunidades que nós temos aqui na comunidade, conseguimos, enquanto estamos no lado esquerdo, migrarmos pouco a pouco para o lado direito, onde tem a riqueza. Aliás, a questão mais fundamental que tem que vos informar aqui nesta apresentação é que no lado esquerdo, pese embora está agrupada a maior parte da população mundial, apenas 5% da riqueza é que é destinado para esta população. Não é? 5% da riqueza apenas. E, na verdade, 95% da riqueza está destinado para os 5% da população mundial. O que faz com que esta população seja responsável pela, não é, posse de 90% da riqueza, o que é completamente muito interessante de notar. Portanto, nós todos temos que nos perguntar onde é que nós queremos estar na vida, ok? E, portanto, a boa nova é que nós podemos migrar de um lado para o outro, como já dizia. O que precisamos de fazer é termos uma mentalidade aberta, não é? Olha, campeões, se nós temos 2 sessões nesta apresentação, não só para dar informações. Já dissemos que temos 2 sessões. Então, se o Lúcio não está interessado em fazer parte dessa primeira sessão, por favor, pode sair, vai ter a informação com outros campeões aqui na sala, ok? Então, muito obrigado e vamos continuar. Então, pode mover do lado esquerdo para o lado B, não é? Ou não precisa sair do E para S, ou do S para o B, ou do B para Y. Pode sair mesmo de esquerdo diretamente para o B. E tudo que nós precisamos é ter a mudança da mentalidade. O que nos trava para o sucesso é a questão da mentalidade. Se nós nos mantermos na mentalidade de que, olha, eu estou assim porque a vida me ensinou para ser assim, ou porque aquelas limitações que nós permitimos que a nossa mente desenvolva. Tipo, eu não fui à escola, a minha família nasceu pobre, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Sempre vamos garantir com que fiquemos na zona de conforto, sem possibilidade de progressão, sem possibilidade de avançarmos para onde todos nós pertencemos, que é o futuro, é o sucesso. Não é? Nós dissemos aqui que as aves da mesma plumagem vão juntas ao topo. Mas para que as aves da mesma plumagem realmente voem juntas, nós precisamos de mudar de mentalidade. Aquilo que está acontecendo, por exemplo, aqui na sala. Estamos apresentando um tema, não é? Que sabemos muito bem que depois desse tema, vamos apresentar uma outra informação relevante para a comunidade. Mas alguém acha que nós estamos a perder tempo. Então, essa questão da mentalidade é que nos trava efetivamente desenvolvermos. Sem a mudança de paradigma do nosso pensamento, não é possível, campeões, desenvolvermos. Nós estamos aqui a apresentar um negócio. Estamos a apresentar ideias para melhorar o nosso padrão de pensamento, para melhorar a nossa mindset, ok? Portanto, isso é o aspecto importante, que faz com que 95% da população mundial ainda mantenha-se dependente
de uma única fonte de rendimento, que é o emprego, é o salário. Sabe o que é o salário? O salário é a simples dependência, não é? Para o resto da vida. Só lhe garante com que possa suprir as suas necessidades mensalmente, mas não lhe garante um progresso na vida se não fazer desse salário uma fonte para dar os passos subsequentes para desenvolver a sua vida. E nós estamos aqui a trazer ideias para a mudança dessa mentalidade. Okay? Então, depois de decidir o que quer na sua vida, onde é que está, então pode dar os primeiros passos para materializar os seus sonhos. Okay? O ponto essencial também, num outro quadrante, aliás, na busca de mentalizarmos e programarmos a nossa vida de sucesso, está ligado à nossa, não é, vida familiar. O que nós pretendemos com que a nossa vida se pareça daqui a 5 anos? Não é? Se a nossa vida fosse perfeita, que tipo de família eu queria que tivesse? Como é que essa família ia se comportar? Que tipo de férias, não é, ia ter? Que tipo de estilo de vida os membros da minha família podiam ter? Então, isso implica projetar, não é, 5 anos depois e voltar para o presente. Pensar, se o seu futuro, não é, fosse ideal, o que devia que acontecer, ou que teria que acontecer de já em diante para materializar esta mesma realidade? Okay? E depois pôr as coisas à prática, okay? Como iremos ver daqui a pouco. E o terceiro elemento que nós temos que, não é, projetar 5 anos depois e voltarmos para a realidade para podermos, não é, pôr as coisas à prática, é no que diz respeito à nossa qualidade de saúde, à nossa qualidade de vida, não é? Muitos de nós sofremos do peso corporal ou falta do peso ideal, não é? Não temos índice, não é, corporal ideal. Alguns estão acima do peso, alguns estão abaixo. Não temos praticado a habilidade essencial de exercícios, não é? Qual devia ser a minha habilidade de exercitar? Qual devia ser o meu nível energético? Qual devia ser a minha imunidade se a minha vida de saúde, na área de saúde, fosse perfeita? Então, ao se projetar a 5 anos, perspectivar qual seria o meu tamanho do calçado, aliás, da roupa, da minha cintura, e qual seria o tamanho da minha roupa, posso voltar ao estágio atual e começar a perspectivar o que devo fazer para tornar isto uma realidade. E o último quadrante, não é, nesta perspectiva de sonho, lembra que nós dissemos que na verdade, mover uma varinha mágica para perspectivar a sua vida daqui a 5 anos e voltar para a realidade para poder pôr as coisas à prática ou mãos à obra para tornar isto em uma realidade. Também olhar para a sua vida patrimonial, não é? A sua vida financeira, aquilo que chamamos de liberdade financeira. Lembra que nós dissemos que temos que sair do lado esquerdo, onde nós trocamos o tempo pelo dinheiro, para estarmos no lado direito, onde o dinheiro trabalha para nós. Não podemos chegar lá sem nenhum plano. Não podemos chegar lá sem perspectivar onde é que nós queremos chegar. Então, nestes 4 elementos, precisamos de perspectivar a nossa liberdade financeira, né, nesta componente. Não é? A carreira que nós queremos ter daqui a 5 anos, a posição que nós queremos ter, os ganhos que nós queremos ter, o negócio que nós queremos ter. E aqui está um exercício para nós, para cada um de nós. Chama-se o método de estabelecer as metas em 30 segundos apenas. Portanto, estabelecer 3 metas nessas 4 áreas durante 30 segundos para cada área. Vai ver que em cada 30 segundos, ao imaginar, pode e consegue muito bem estabelecer 3 objetivos principais de cada sub-área das 4 áreas: familiar, financeira, saúde e patrimônio, ou liberdade financeira. Esses 30 segundos são suficientes para estabelecer os seus objetivos principais. Significa que podia, não é, em 3 horas, também alcançar as mesmas conclusões que iria encontrar em 30 segundos. Ok? Então, partimos já para o passo número 2. Já fantasiamos, já pensamos, não é? Projetamos a nossa vida há 5 anos. Voltamos para a realidade. Na realidade, já precisamos de pôr essas nossas metas,
esses nossos sonhos fantasiados em realidade. Então, isso significa escrever as suas metas, ou escrever o que tem imaginado no papel. Não é? Portanto, as suas metas, não é, devem ser, na verdade, específicas, mensuráveis e claras. A novidade é que apenas 3% da população mundial tem metas escritas e, na verdade, porque têm metas escritas, realizam os seus objetivos, alcançam o desenvolvimento humano, são bem-sucedidas até o ponto do resto da população mundial, que são 97%, trabalharem para eles. É verdade. Então, só para vocês terem a mínima ideia o quão é importante ter metas escritas. Não é? E o método de escrever as suas metas no papel deve respeitar os 3 P's, que significa serem metas, não é, escritas no pessoal, no presente e no positivo. Ok? Se, por exemplo, o campeão Cremildo quer ter uma equipa, não é, de 50 diretos, não é, neste ano, ou num período de 12 meses, ele não pode simplesmente dizer que, olha, sonho ter uma forte equipa na minha comunidade. Não, ele tem que ser preciso. Ele tem que dizer, por exemplo, tenho uma equipa de 100 membros, não é? Janeiro de 2023, ou janeiro de 2024. Quer dizer, as suas metas devem respeitar esta especificidade, a mensurabilidade e também devem serem claras. Albert Einstein, o famoso sábio, filósofo, diz assim: as suas metas devem ser tão claras até o ponto de permitir com que uma criança de 6 anos possa as perceber e explicar a uma outra criança de 6 anos. E essas 2 crianças estarem em condições de lhe explicar se já concretizou as suas metas ou não. E se não concretizou, até que ponto está perto da realidade da sua materialização. Só para perceber a clareza que nós temos que ter ao estabelecer as nossas metas. No início da nossa apresentação, dissemos que a palavra mais dominante, não é, no vocabulário das pessoas mais bem-sucedidas é o termo clareza. 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 Quanto mais claro estiver sobre aquilo que precisa na sua vida, mais probabilidade terá de alcançar o seu sucesso. Portanto, Brian Tracy, por exemplo, um dos meus amigos, diz assim, na verdade, as suas metas devem ser claras como se estivesse a fazer uma encomenda numa fábrica. E uma fábrica à distância. E a fábrica estar em condições de receber a sua solicitação, o seu pedido, e estar em condições de fabricar tal como pretende receber. E lhe mandar a sua encomenda e receber a sua encomenda, ficar muito feliz porque a fábrica fez de como queria que a sua encomenda fosse feita. Ok? Então, é só para ver o quão importante é relevante termos clareza nos nossos objetivos. Na verdade, uma pesquisa estabelecida... Campeão Leite, por favor. Levantou a mão? Ok. Uma pesquisa, não é, na verdade, feita nas universidades de Harvard e Yale. Por favor, se a campeã Leite tiver uma questão, por favor, pode ativar o microfone, é anfitriã. Ou outro anfitrião, se alguma coisa está acontecendo de errado, pode muito bem me dizer. Então, essa pesquisa conclui que, não é, 3% de adultos, não é, que participaram nessa pesquisa, num período de 25 anos, concluiu que da pesquisa global, identificaram que apenas 3% da população mundial é que conseguiam alcançar, não é, os seus objetivos em tempo recorde e em dezenas e dezenas de vezes superior em relação a toda a população de 98% que participou na pesquisa, que não tinham os objetivos escritos no papel nestes métodos que estamos aqui a descrever. Na verdade, essa mesma pesquisa identificou que dessas pessoas que participaram nessa mesma sondagem, tinham o mesmo nível, na verdade, padrão intelectual, os cursos tinham feito, não é, o background social e familiar. Mas dessa pesquisa, enquanto que apenas dos 3% da população mundial, ou da população que participou na pesquisa, que tinha elaborado os seus objetivos e metas no papel,
tiveram resultados muito, mas muito maiores em relação àquelas outras pessoas que não tinham metas escritas no papel. Essas são pesquisas feitas nas melhores universidades nos Estados Unidos. Okay? Portanto, a definição dos seus métodos, ou das suas, não métodos, mas sim metas, é realmente muito, mas muito fundamental. O ponto número 3 dos nossos 12 passos implica, na verdade, definir os prazos. Ok? Lembra que nós temos que ser precisos. É necessário que defina prazos nas suas metas. Não é? Por exemplo, se quiser conquistar a sua liberdade financeira, pode estabelecer metas de 10 anos. Mas depois de estabelecer as metas de 10 anos, tem que subdividir as metas em pequenos prazos. Porque a mente tende a lhe sabotar quando só estabelece metas grandes, mas não volta para dividir em pequenas metas. Ok? Portanto, é importante que faça, na verdade, o estabelecimento de metas de uma forma realística, mensurável e com prazos precisos. Mas depois voltar a subdividir as metas em pequenas metas. Por exemplo, numa meta de 10 anos, pode dividir em 10 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 1 mês, não é? 2 semanas, 1 semana. Isso implica que vai ter a precisão de ver até que ponto está a concretizar as suas metas pequenas para levarem àquele patamar que pretende alcançar dentro de 10 anos. Lembra-se que o Confúcio nos afirma que, não é, nós podemos percorrer uma distância de 1000 quilômetros percorrendo de cada vez um passo, um passo, um passo. E ainda o Brian Tracy nos afirma que nós podemos construir o maior muro do mundo colocando de cada vez um simples bloco. Só para verem que não é tão... o mais importante não é só estabelecer as metas a longo prazo, mas sim temos que subdividir as nossas metas para fastias de curto prazo para podermos, não é, realizar essas metas pouco a pouco. O mais vergonhoso e preocupante é que quando nós formos a dizer a alguém que tem que escrever as suas metas, a resposta que a pessoa vai nos dizer que eu não preciso de escrever as minhas metas, sei o que eu preciso alcançar na vida, tenho meus planos na cabeça, não é? Quer ser feliz, quer ter muito dinheiro, quer viajar, ou por aí em diante. A verdade é que essas não são metas, essas são fantasias, são desejos. E, na verdade, qualquer pessoa, mesmo os dementes, tem esses desejos, tem esses sonhos. Portanto, para transformar seus sonhos em metas, tem que ser algo mensurável, preciso, na verdade, e claro. É por aí que na verdade, há necessidade de nós estabelecermos as nossas metas. E, na verdade, o mal das pessoas não escreverem as suas metas é que não alcançam não alcança algo de extraordinário na vida, não é? É como, na verdade, um barco que se desliga ou que liga-se no porto e começa a navegar. Sem nenhum destino, não chega a nenhum lugar. E como não tem nenhuma coisa que lhe obriga a se aplicar no máximo para lá chegar onde quer chegar, na verdade, qualquer resultado é aceitável. Porque não estabeleceu nenhuma meta. E aquilo que nós pensamos que são metas, que são sonhos, não são metas, são apenas fantasias. A nossa mente trabalha com base nas metas. Não é? Quando nós escrevemos as nossas metas no papel, aplicamos, na verdade, uma força muito, mas muito poderosa que faz com que a nossa meta trabalhe 24/24 para a materialização daquilo que nós estabelecemos no papel. Porque temos algo mensurável, temos algo que podemos pegar e temos algo que podemos exigir a nós mesmos se nós não alcançarmos. E não se preocupem, na verdade, com aquilo que se pensa que, olha, eu não posso escrever as minhas metas, senão amanhã vou falhar e me sentir envergonhado. Se escrever uma meta de 5 meses e chegar aos 5 meses, não conseguir materializar aquilo que escreveu para 5 meses, não se preocupe. É só mudar, definir novos prazos e pôr as mãos à obra, voltar à obra daquilo que pretende alcançar, não é? O mais importante é que, como eu já dizia,
quando nós aplicamos ou escrevemos as nossas metas no papel, aplicamos uma tripla força, que chamamos de atividade motora neuropsíquica, não é? Ativando essa tripla força, não é? Aplicamos, neste caso, o poder visual, o poder auditivo e o poder sinestético. Com essa força tripla, a nossa mente trabalha 24/24. E nós, se nós nos apercebemos, vemos-nos alcançando as nossas metas. Portanto, é muito importante definirmos esses prazos, não é? Trabalhamos 24/24 para vermos essa força tripla, não é? A trabalhar para nós. Mesmo nós dormimos, porque a nossa mente subconsciente não dorme. Enquanto a nossa mente consciente dorme, a nossa mente subconsciente não dorme. Trabalha 24/24. Daí que é importante pormos as coisas no papel. Ok. O quarto ponto, o quarto passo dos nossos 12 passos é saber que sempre existirão obstáculos. Sempre existirão obstáculos no longo ou ao longo da nossa caminhada ao sucesso. Não é? Portanto, para contrapor esses obstáculos, é preciso estar preparado. É preciso identificar esses possíveis obstáculos. É preciso ver o que terá que fazer para, não é, suprir as barreiras que vão surgir ao longo do caminho. E aplica-se para este efeito a teoria de constrangimento, que afirma o seguinte: sempre há fatores limitantes ou obstáculos que vão determinar a velocidade na qual se alcança as suas metas. O nosso papel é identificar quais são esses obstáculos, não é? Como é que nós podemos, não é, contrapor esses obstáculos? E, neste caso, quais são os recursos que nós podemos reunir para fazer face aos possíveis obstáculos que as nossas metas ou o caminho para as nossas metas pode encontrar? E, na verdade, dentro desses fatores, podemos encontrar que o maior obstáculo que nós precisamos de superar é a habilidade necessária, o conhecimento necessário, ou, na verdade, alguma investigação que nós temos que fazer para encontrar os recursos necessários, tanto intelectuais, assim como materiais, que nos ajudem a chegar onde nós queremos chegar. E aqui podemos aplicar a regra famosa de Pareto. A regra de Pareto indica que daquilo que nós precisamos fazer, não é? 80% daquilo que nos impede de alcançar os nossos objetivos está dentro de nós, não é? Portanto, aqui não se aplica aquela velha máxima de tipo, olha, eu estou assim porque nasci pobre, eu estou assim porque não tenho dinheiro, eu estou assim porque não fui à escola, eu estou assim porque os meus pais eram pobres. Essas são desculpas, mas a verdade é que nós, dentro de nós, temos, se nós contornarmos isso, nos vermos em condições, na verdade, de alcançarmos nossos objetivos, podemos alcançar. Portanto, aplicando a princípio de Pareto, identificamos que 80% das nossas forças limitantes não estão por fora, estão por dentro. A única coisa que está por fora constitui, na verdade, cerca de 20% daquilo que nos impede de alcançar os nossos sucessos. No caso da comunidade, por exemplo, pode ser a habilidade de saber partilhar a oportunidade, ou a habilidade de saber que, olha, eu sou capaz de chegar onde eu quero chegar. A habilidade de fazer um bom due diligence. A habilidade de participar nas reuniões. A habilidade, na verdade, de eliminar a procrastinação. Se conseguir identificar o que lhe impede de avançar para o sucesso, pode muito bem ter o caminho andado que, uma vez, não é, contraposto àquela barreira, pode muito bem avançar a uma grande velocidade para onde pretende, na verdade, alcançar. E o quinto passo é identificar o conhecimento, a informação, a habilidade que terá que possuir para o alcance das suas metas. O que nós chamamos de skills, abilities e knowledge. Okay? E lembre-se que para alcançar metas que nunca alcançou antes, terá que fazer coisas que nunca fez antes. Portanto, precisa de novas habilidades. Nunca se pode alcançar algo novo, não é? Que nunca alcançou antes, passa a redundância, sem que tenha conhecimento novo que nunca tinha antes. Nunca. Portanto,
o primeiro passo, aliás, um dos passos, que é o quinto passo, é ver quais são essas habilidades que eu tenho que ter, não é? Para poder chegar onde eu quero chegar. E todos nós sabemos quais são as habilidades. É só fazer uma introspecção daquilo que nós somos em relação à oportunidade, ok? E o fato mais importante é que se temos uma habilidade limitante, pode, na verdade, ser suficiente para nos sabotar rumo àquilo que nós queremos alcançar na vida. Portanto, pergunte sempre, o que é que eu teria que fazer, não é? Saber fazer ou saber ser para poder garantir com que as minhas habilidades rumo ao sucesso sejam aperfeiçoadas ou sejam melhoradas, ok? E escreva isso no papel. Identificando a habilidade, escrevendo no papel, já está em condições de trabalhar 24 sobre 24 para superar aquele desafio, aquela habilidade limitante, ok? E o passo sexto, dentro do conjunto dos passos que nós precisamos de procurar para chegarmos facilmente aos nossos objetivos de sucesso, é identificar as pessoas cuja ajuda e cooperação irão precisar para alcançar os seus objetivos. Quando nós falamos de ajuda e cooperação, falamos, na verdade, de uma relação de simbiosidade. Nós não podemos ser sanguessugas. Não podemos ser pessoas que só vão ter com as pessoas porque querem tirar o proveito daquelas pessoas. Não é assim como se alcança o sucesso. O verdadeiro sucesso conquista-se quando nós temos o foco em aplicar todo o nosso saber humano em ajudar o maior número de pessoas para garantir com que essas pessoas alcancem os seus objetivos na vida. E como consequência da sua satisfação, da sua felicidade, nós também alcançaremos ou alcançamos os nossos objetivos e metas na vida. Portanto, temos que ser dadores, não aquelas pessoas apenas que só vão tirar das pessoas. Não é? O verdadeiro líder é aquele que se preocupa em ter o maior número de pessoas à sua volta felizes, para garantir com que a felicidade dessas pessoas possa, na verdade, repercutir nos seus sonhos e ambições na vida. Portanto, temos que nos preocupar muito com esse sexto passo. Não é? E, como eu já dizia, as pessoas bem-sucedidas se preocupam com esse sexto passo. Não é? Ver até que ponto as pessoas à sua volta estão satisfeitas, são ajudadas, não é? Conseguem alcançar os seus sonhos graças ao seu empenho, à sua entrega em prol do desenvolvimento comum ou do bem comum. E o sétimo passo é fazer a lista de tudo que terá que fazer para alcançar os seus objetivos. Portanto, estamos a falar da necessidade de combinar os obstáculos que terá que superar, o conhecimento e as habilidades que terá que desenvolver e as pessoas cuja a cooperação irá precisar. Okay? E tudo tem um primeiro passo. Como dissemos, uma jornada de 1000 milhas começa com um simples passo. Okay? E também dissemos que pode-se construir o maior muro da humanidade colocando de cada vez um bloco. Então, é importante reunir todos esses elementos e se perguntar o que é que devo fazer para alcançar os meus objetivos e escrever isto no papel. O oitavo passo é organizar a lista em forma de um plano. Não basta só escrever as coisas no papel, porque as suas atividades e tarefas devem ter, na verdade, um grau de prioridade. Tem que ter uma certa prioridade, não é? O que vem em primeiro lugar, o que entra no segundo lugar, o que vai no terceiro lugar. E o grau das prioridades vão de acordo com o nível da importância de uma determinada tarefa. Okay? As tarefas menos importantes devem estar no fim da lista. E as tarefas mais importantes devem estar nos pontos primários da sua lista. Aqui aplica-se também a regra de Pareto. 20% das suas atividades são relevantes para o alcance de 80% dos resultados que procura na sua vida. Daí que é preciso identificar essas 20 tarefas, ou essas tarefas que correspondem aos 20%
das tarefas mais importantes, em grau de importância. Ok? E o outro aspecto é planear, fazer tudo com base num plano. Tem que ter plano, não é para cada dia, tem que ter um plano para o mês, tem que ter um plano para a semana ou para um ano seguinte. Ok? Tem que planear tudo com antecedência. Se é um plano para um mês, tem que planear nos fins do mês corrente para o mês seguinte. Se é um plano para a semana, tem que planear num dia como hoje para projetar a próxima semana. Se é um plano diário, tem que planear no dia anterior, antes de dormir, para projetar o dia seguinte. A verdade é que quando nós planeamos com antecedência, aplicamos, na verdade, uma força bastante grande que influencia a nossa mente superconsciente de trabalhar, atrair a força da atração para garantir com que materializemos o nosso plano no dia seguinte ou de acordo com a nossa projeção. O passo número 10, nos 12 passos, estamos já no fim, é selecionar as tarefas ou a tarefa mais importante para cada dia. Como se fosse uma lupa a selecionar o que desse grupo de planos ou tarefas, o que é mais importante para ser feito no dia de hoje. E identificada a tarefa, se foque 100%, sem nenhuma distração, com foco, com disciplina, para, na verdade, materializar aquela meta e até chegar ao fim. Há de ver que, quando consegue materializar a sua meta, ativa-se um aspecto muito importante. Aquela sensação de nos sentir que, olha, conquistamos nesse dia, realizamos algo de grande importância no conjunto destas metas que nós temos na nossa vida. E, na verdade, o método de seleção dessas metas consiste em se fazer várias perguntas. Por exemplo, se colocar a seguinte pergunta: do conjunto dessas atividades que eu tenho hoje para o dia de hoje, se são 5 ou 10 tarefas, se eu tivesse que sair hoje para acabar uma semana fora do escritório e tiver que fazer uma tarefa apenas antes de eu sair, qual seria a tarefa mais importante que teria que fazer antes de eu partir? Vai ver que vai conseguir identificar aquela tarefa mais importante. Pega naquela tarefa, faça até terminar. Depois de terminar, faça a segunda pergunta. Se eu tivesse que fazer a outra tarefa, qual seria a segunda tarefa? Assim sucessivamente. Então, aí vai conseguir alcançar as suas tarefas mais importantes de uma forma mais fácil. Ok? E o ponto 12, aliás, 11º, na verdade, este é o ponto mais importante de todos os pontos. É o hábito de autodisciplina. Meus caros, sem a autodisciplina, não se vai a lado nenhum. Sem a autodisciplina, esqueça o sucesso. Portanto, uma vez decidido sobre as suas tarefas mais importantes, resolva se concentrar obstinadamente, não é, naquela tarefa até construir ou concluir a 100%. E depois, certamente, colar um certinho aí ou celebrar. Não é? E, na verdade, este hábito de completar as tarefas mais importantes, em primeiro lugar, vai lhe colocar no pódio dos 3% da população mundial que conseguem conquistar os seus objetivos em tão curto espaço de tempo. Ok? Então, essa estratégia vai garantir que faça e tenha uma boa gestão de tempo e, na verdade, chamamos isso de manuseio único. Não é? Essa é a prática-chave para as pessoas bem-sucedidas. Portanto, a sua habilidade de selecionar a tarefa mais importante e trabalhar nela sem distração nenhuma vai triplicar ou quadruplicar a quantidade de seus outputs, por exemplo, a sua produtividade e, eventualmente, não é, as suas finanças, em última análise. Não é? Não é? Essa é uma das ferramentas mais importantes no contexto das técnicas e estratégias de gestão de tempo. Ok? Isso implica que deve começar sempre com uma tarefa. Não faça nada sem que aquela tarefa esteja completa. E com essa estratégia, na verdade, basta que tenha desenvolvido, neste caso, este princípio de começar com as tarefas mais importantes,
há de ver que a sua vida nunca vai ser igual. E algo que acontece de extraordinário é que depois de concluir a sua tarefa 100%, o seu corpo liberta uma substância chamada endorfina, não é? Em biologia ou em química. Não é? Na verdade, é um neurotransmissor, não é? De energia produzido pelo sistema nervoso central, não é? Que é uma resposta à atividade ou o sentido de autorrealização. E tem a função de aliviar a dor, reduzir o estresse e promover a sensação do bem-estar e euforia. Portanto, dá-lhe o sentido de que consegui o que eu queria fazer. Sou um vencedor. E, portanto, quando começa a vencer, sentir-se vencedor em pequenas tarefas, em pequenas metas, muito facilmente vai se encontrar e sentir-se vencedor também nas tarefas maiores. Não é? A conclusão de tarefas campeões dá-lhe motivação para completar tarefas ainda maiores, ainda grandes, ainda ambiciosas e ainda desafiantes, através da autodisciplina, através de colocar as coisas no papel, através de sonhar a sua vida a longo prazo e voltar para o presente, pôr tudo no papel. O ato de pôr tudo no papel é a questão-chave para o sucesso das pessoas mais bem-sucedidas. E, por último, é praticar o poder da visualização das suas metas. Ok? E, neste contexto campeões, sem tudo que falamos aqui, vai drenar no poder da visualização das suas metas. Portanto, é importante que, depois de estabelecer as suas metas no papel e colocar a prioridade da sua execução a médio e longo prazo e diariamente a curto prazo, é importante que crie as imagens vivas, excitantes, emocionantes das suas metas, como se as suas metas já fossem uma realidade. A mente humana tem essa capacidade de desenvolver essa energia. E uma imagem mental, na verdade, combinada com altas emoções, tem um enorme impacto na sua mente subconsciente. E na sua mente subconsciente, na verdade, ao criar um quadro visual, isso lhe ajuda muito, mas muito fundamentalmente, a ter o foco, não é? Portanto, é muito importante que visualize as suas metas como se já tivessem sido materializadas. Portanto, imagine-se desfrutando a materialização daquela meta que definiu. Se for uma casa, sinta-se dentro da sua casa. Sinta-se passeando nos compartimentos da sua casa, no banheiro, na cozinha, no jardim. Sinta-se sentindo ou anelando aquele aroma, não é, do seu quarto bem, não é, decorado e bem trabalhado. Essa sensação de sentir isso com materialização dos seus objetivos de meta faz com que a sua mente não pare de trabalhar para ver isso em uma realidade. Portanto, se for um automóvel, sinta-se dentro daquele automóvel. Sinta-se abrir as portas e entrar no automóvel, dar o arranque na verdade, das chaves ou do motor e sinta-se pegar no volante sentado lá. Esta sensação, campeões, é de bastante importância para que leve com que a sua mente encontre, não é, mecanismos suficientes, trabalhe com sua mente consciente, sua mente subconsciente e sua mente superconsciente para a materialização daquele objetivo fundamental. O mais importante de tudo é que a sua mente superconsciente é, se calhar, a faculdade mais poderosa em seu poder para acelerar a materialização das suas metas. E só é ativada quando se tem metas claras e uma visualização das suas metas com uma intensidade que ativam um desejo ardente para a sua materialização. Um dos meus amigos mentores, o Napoleon Hill, tem uma frase nobre ou célebre que diz assim, não é? Tudo o que se pode imaginar, perspectivar, não é? Pôr no papel com desejo ardente, não é? E disciplina pode se alcançar. Então, a força da visualização é que consiste com que, ou permite com que nós tenhamos essa concentração, este foco. Para terminar, campeões, nós precisamos de aplicar essa força de visualização. Faça
um visual board, ou seja, faça um quadro de visualização das suas metas a médio e longo prazo. Se a sua meta é ter uma casa dos sonhos, não é? Encontre numa revista, por exemplo, corta aquela casa dos sonhos, não é? Cola num quadro, ou numa parede da sua casa lá no quarto, que muita gente não possa ver, mas possa visualizar todos os dias ou numa base frequente. Se tem um sonho de ter um quadro de sonhos, ponha isso no seu quadro visual. Se tem desejo de ter um corpo saudável, trabalhado, ponha isso no seu quadro visual. Naquele corpo, até pode cortar a parte que vem à cabeça da pessoa, que se inspira nela, colocar lá o seu rosto. Ver o seu corpinho igual àquele corpo daquela pessoa, mas já não com o rosto daquela pessoa, mas com o seu rosto. Se o seu sonho é ter uma certa quantidade de bens financeiros ou bem financeiro em termos líquidos, que é o dinheiro, então perspective também um certo número de dinheiro que quer alcançar em X espaço de tempo. Ponha nesse quadro visual. Não é? Se parte dos seus sonhos é ter férias dos sonhos, decalque aquela paisagem daquele espaço que quer lá estar, coloca no seu quadro visual. E vai ver que, ao fazer isto, mesmo que não possa ver todos os dias, isso vai decalcar uma imagem que vai lhe forçar a trabalhar para conquistar aqueles sonhos. Isso é muito crucial, campeões. Então, aqui chegamos ao fim da nossa apresentação, que pretendemos vos mostrar com A mais B que existe um caminho para nós chegarmos onde pretendemos chegar. Não importa se saímos de uma família pobre, não importa se os nossos pais nunca foram à escola, não importa se nós vivemos em Moçambique, que é um país do terceiro mundo, não importa se a economia global está em crise, desde que nós possamos identificar os fatores limitantes dentro de nós, que constituem 80% das nossas forças limitantes, e trabalharmos na superação dessas forças limitantes. Pôr as coisas no papel, em termos de prioridade, em termos das metas concretas, o que nós queremos alcançar no papel, não é? No presente, no pessoal, nós podemos alcançar tudo que nós queremos na vida, desde que os nossos sonhos sejam mensuráveis e realísticos. Portanto, campeões, se está a trabalhar, recebe pouco salário, agradeça ao Estado que lhe paga esse salário. Agora, o seu papel é transformar esse salário numa futura fonte de rendimento alternativa, com base numa porção que pode tirar do seu salário para agregar, não é, um caminho mais rápido para chegar aos seus sonhos. E nós aqui na comunidade temos várias oportunidades que podem lhe ajudar, enquanto trabalha no seu salário, troca tempo por dinheiro, possa agregar uma segunda fonte de rendimento que lhe permita que daqui a alguns meses, anos, não dependa do salário, mas tenha uma segunda fonte de rendimento que possa, a partir daí, investir em outras áreas. E com este método de 12 passos que nós definimos aqui, podemos chegar onde nós queremos. Campeões, muito obrigado pelo vosso tempo e as aves da mesma plumagem vão juntas. Muito obrigado. Campeão Arlete, por favor, acho que levantou a mão. Pode ativar o microfone. Muito obrigada. Parabenizar o líder Miguel por esta apresentação. Olha, foi uma apresentação, mas muito recheada de vários conhecimentos que nós todos aqui que estivemos a paciência de escutar, certamente saímos com algum aprendizado, algo que vai nos ajudar, não é? A sermos cada vez melhores, porque na verdade é isso. Esses 12 passos, se nós formos a ver, por exemplo, a questão mais importante aqui é esta questão do medo de a gente dar o primeiro passo. Mostrou muitas vezes que isso era muito importante, nós conseguirmos vencer o medo e para podermos dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre titubeante, mas vale a pena sempre dar. E mostrou também aqui os quadrantes do Kiyosaki, em que mostra que a maior parte das pessoas preferem um emprego, tem outros no autoemprego, mas a parte do negócio e nos investimentos é a parte que realmente é o real business, é a parte que realmente ela realiza as pessoas. O que é mais importante é que nós temos que assumir isso com a nossa mudança de mentalidade em relação
a esta abordagem que está aqui. E esta mudança de mentalidade começa por nós próprios, não é? As nossas mentes, porque muitas vezes a nossa mente é que realiza, mas temos a mente limitante, que muitas vezes é que ela não impede de realizar. Isso tudo tem muito que ver com a vida familiar, a nossa vida também, a nossa saúde também é muito importante. Mais importante ainda é quando ele fala do plano de ação individual. Aqui, quando fala de metas, de prazos, não é que tem que ser smarts, e quando fala do risco, não é? E da gestão do tempo, tudo isso tem a ver com o nosso plano de ação. Cada um é importante. Ok, eu quero ser rico, mas quando é que quer ser rico? A pessoa tem que dizer, tem que definir quando. Então a pessoa tem que dizer, olha, em 2029 eu quero ser isto. E depois, a partir dali, começar a dizer o que é que vai fazer em 2023, 24, até 29, estabelecer. Então, tudo, estabelecer as metas, os prazos e começar a visualizar este poder da visualização, este poder auditivo também. É muito importante, mas não menos importante também a questão da gestão dos riscos, a habilidade que nós temos de gerir o risco, saber que os riscos faz parte do processo, tanto do negócio, de qualquer coisa do processo na vida que nós estamos a enfrentar, faz parte, mas temos que ter uma estratégia muito importante dessa mesma gestão. Na verdade, estaria aqui a falar muito daquilo que fiz, mas de forma resumida, é isto que eu queria falar aqui e pedir perdão mesmo, porque tivemos muitos cortes, mas olha, esta foi uma fabulosa apresentação. Muito obrigada, líder Miguel. E chegados aqui, queríamos mesmo pedir aos estimados membros da comunidade, para quem tem alguma palavra a dizer, para poder levantar a mão e falar, porque na verdade ainda temos outros aspectos a apresentar aqui. O tempo também já está-nos a fugir, mas pronto, já estamos lá. E, por favor, quem tiver algo para dizer, levanta a mão, que estamos aqui. E perdão por todas essas questões de tecnologia que estão fora do nosso controle. Obrigada. Obrigado, campeã Arlete Matola, nossa moderadora. Mas vamos partir diretamente ao segundo ponto para os nossos campeões, para a comunidade no geral, não é? Sobre Ok. a comunidade Hyperverse. Não vejo nenhuma mão levantada aqui. Talvez possa existir ao longo do tempo, mas cada gestão de tempo, o tempo já nos fugiu mesmo. É importante que nos dirijamos ao segundo ponto, que é o que outros campeões estão aqui à espera. Campeões, o segundo ponto está relacionado com... Deixa-me terminar essa gravação, já que vamos ao outro ponto.